Livro de Números, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. Contexto da palavra: o modo de abençoar-se os filhos de Israel. Versículo 1. O Criador do céu e da terra disse a Moisés. Versículo 2. Fala com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Criador do céu e da terra. Versículo 3. Não deverá beber vinho, nem cerveja, e não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uva fresca e nem passas. Versículo 4. Enquanto for nazireu, não comerá nada que vem da parreira de uva, e nem mesmo a semente ou a casca das uvas. Versículo 5. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço do Criador do céu e da terra. Ele se dedicará somente ao Eterno e deixará crescer completamente o cabelo. O versículo 6, o versículo 6 e o versículo 7, o seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço do Criador do céu e da terra. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Versículo 7. E o versículo 6 e o versículo 7. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço do Criador. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja corpo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão ou da sua irmã. Versículo 8. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço do Criador do céu e da terra. Versículo 9. Se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, assim ficará puro. Versículo 10. No 8º dia deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. Versículo 11. O sacerdote apresentará um dele como oferta para tirar pecado e o outro como oferta que vai ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia,
o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Versículo 12. Então dedicará de novo ao serviço do Criador do céu e da terra o seu tempo como nazireu. Esse tempo é que o seu cabelo se tornou impuro. Não será contado e como oferta para tirar a culpa. Ele trará um carneirinho de 1 ano. Versículo 13. A lei para o nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço do Criador do céu e da terra, será esta: ele irá até a porta da tenda. Versículo 14. Entregará ao Criador do céu e da terra 3 animais, sem defeito, isto é, um carneirinho de 1 ano, como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano, como sacrifício para tirar pecado, e um carneirinho como oferta de paz. Versículo 15. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite, e pães pequenos, achatados, com um pouco de azeite passado por cima, e também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Versículo 16. O sacerdote apresentará tudo isso diante do Criador do céu e da terra e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecado, a oferta que será completamente queimada. Versículo 17. Ele apresentará ao Criador o carneiro como oferta de paz, e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento, e ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Versículo 18. Não na porta da tenda o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e colocará no fogo, onde está sendo queimada a oferta de paz. O versículo 18 de novo. Na porta da tenda, o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e colocará no fogo, onde está sendo queimada a oferta de paz. Ele vai pegar o cabelo dele que cortou e colocar no fogo, na porta da congregação. Versículo 19. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. O versículo 20. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial ao Criador do céu e da terra. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertence ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Versículo 21. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço do Criador do céu e da terra. Porém, se um nazireu prometer
uma oferta além do que o seu voto de Nazireu exigir, então deverá cumprir o que prometeu. Versículo 22. O Criador do céu e da terra disse a Moisés, versículo 23, fala com Arão e com seus filhos e diga a ele que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Versículo 24, que o Criador do céu e da terra abençoe e os guarde. Versículo 25, que o Criador do céu e da terra trate com bondade e misericórdia. Versículo 26, que o Criador do céu e da terra para vocês como amor ele dê a paz. Versículo 27, para terminar. E o Criador do céu e da terra disse assim a Arão e os seus filhos, pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, eu abençoarei. Este é o livro de Número, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. O comentário, o significado do capítulo 6 de Número. O comentário do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27, diz assim: separado, consagrado, não se deve confundir Nazireu com Nazareno. Nazireu era aquela pessoa de um ou de outros séculos que na lei de Moisés se obrigava, por voto, a abster-se de vinho, de todas as bebidas alcoólicas e deixar crescer o cabelo, a não entrar em qualquer casa em que houvesse gente morta e a não assistir qualquer funeral, se acidentemente alguém morresse à presença de um nazireu. Recomeçava este a sua consagração de nazireado. Geralmente o voto era por certo um período de tempo, mas alguma vez por toda a vida o nazireu perpétuo como Samuel, Sansão e João Batista foram consagrados a essa condição de vida pelos seus pais, continuando assim a viver sob o seu voto, não bebendo vinho, não deixando crescer o cabelo. Aquele que fazia voto de Nazireu fora da Palestina não podia ir ao templo quando expirava o tempo do voto. Contentava-se com a observância na terra onde viviam. A abstinência
requerida pela lei, porém cortando o seu cabelo, quando as ofertas e sacrifício que prescrito por Moisés devia ser efetuado no templo, ou por ele ou por outro em seu lugar, ficava adiado até que se oferecesse conveniente a oportunidade. E essa razão, porque Paulo, estando em Corinto e tendo feito segundo parece uma forma modificada de voto nazireu, mandou cortar o seu cabelo em Secreia, um porto de Corinto, e adiou a restante obrigação do seu voto para quando fosse a Jerusalém. No livro de Números, capítulo 6, versículo 1 a versículo 21, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 23, versículo 24. A consagração de um nazireu era uma disposição que mortavelmente se assemelhava do sumo sacerdote, em Levítico capítulo 21, versículo 10 e versículo 12. O voto do nazireu era feito com o fim de cultivar a soberania da vontade e vencer as baixas inclinações da natureza humana, tendo isso significado de um sacrifício ao Criador do céu e da terra. Este foi o comentário do capítulo 6 de Números, do versículo 1 até o versículo 27. Os votos que se faz hoje nessas dominações é muito diferente do que está escrito nas Escrituras. Eles fazem voto da avareza do dinheiro. Mas aqui os votos que é feito não tem nada a ver com dinheiro. É voto da lei. As pessoas que fazem voto hoje nessas dominações, eles têm que fazer igual. Então, se eles andam pela lei, eles têm de fazer igual está escrito aqui: rapar a cabeça ou deixar o cabelo crescer 7 dias, e no 8º dia ele rapar a cabeça, se anda pela lei. Mas os que estão na graça do Criador, o que está na graça do Salvador, não precisa fazer isso. Porque o voto é no tempo da lei. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Uma boa noite para todos.